o segundo Adão fez. Vem? And it said, the works that I do shall you also. E disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. See? Vem? Adam lost his inheritance, Adão perdeu sua herança, the earth. a terra. Now, Agora, it passed from his hand to the one he sold out to, Satan. ela passou de suas mãos para aquele a quem ele vendeu, para Satanás. He sold his faith in God Ele vendeu sua fé em Deus to Satan's reasoning. pelo raciocínio de Satanás. Therefore, his eternal life Por esta razão, sua vida eterna, is right to the tree of life, seu direito à árvore da vida, his right to the earth seu direito à terra, belonged to him, pertencia a ele. and he forfeited every bit to the hands of Satan. E ele perdeu cada pedaço disso para as mãos de Satanás. He passed it from his hand to Satan. E ele passou isto de suas mãos para as mãos de Satanás. Therefore, now it returned and has been polluted, Por esta razão, agora, isto retornou e tem sido contaminado. and the seed of Adam E a semente de Adão has destroyed tem destruído the inheritance that Adam should have had. a herança que Adão teria tido, That's the earth. que é a terra. Muito bem, vamos à leitura da palavra em Apocalipse 10, versos 7 a 11. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Grande Pai, eu creio que enquanto o Senhor está chamando, manso e suave, através da revelação, mostrando a posição de cada um de nós no corpo de Cristo. Ajuda seu povo para que eles possam encontrar o seu lugar nesta nova terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O sinal do dia.
nós vemos que tem sinais desde o princípio. E Deus, em cada época, Ele exigiu um sinal. A gente não pode tomar o sinal de um dia e colocá-lo no outro dia. Cada dia, Deus exige um sinal. Porque em cada dia, Ele tem uma mensagem. Porque a cada manhã, a sua palavra é nova. Então, Ele tem uma mensagem para cada era. Por isso, é o mesmo Deus, mas tratando naquelas eras com a característica daquela era. Não se mistura também a característica de uma era com a outra. Você vê desde Éfeso, que é relapso, a Laodiceia, que é direito dos povos. E no meio nós temos aí cada uma diferente. Deus tratando naquele dia com a mensagem do seu anjo para a igreja em cada época. Então não podemos confundir nem misturar os sinais que Deus exigiu lá no princípio, o que Deus exigiu nas eras e o que Deus exige depois das eras, que é onde nós estamos vivendo. Tempo dos selos, tempo da revelação, tempo do livro aberto. Nós vivemos no melhor tempo. Enfrentamos as mesmas dificuldades dos outros, mas vivemos no melhor tempo. De um lado, você vive num tempo bom, do outro lado, ele é cruciante. Mas todo mundo teve suas lutas em seu dia e também tiveram vitórias. E aquilo de lutas que tiveram serviu de experiência. As lutas contínuas que temos, seja no lar, na igreja, no trabalho, isso é para nos dar mais experiência na vida. Quem não tem luta, ele nunca pode ter experiência. A luta traz experiência para cada um de nós. Nós ficamos próprios para enfrentar o problema no dia em que vivemos, é porque somos pessoas experimentadas no trabalho. Uma mocinha não tem experiência que tem uma mãe já mais velha. Por isso, a filha não tem experiência da mãe. Ela tem que se humilhar. Ela tem que dizer à sua mãe, fala, eu te escuto. Mas a filha hoje, ela está vivendo ao contrário. Cala, mãe, que eu falo. Por quê? Mudou os tempos e os filhos estão cumprindo a palavra, e para eles não cumprir aquela palavra, eles teriam que serem cristãos de verdade. Para não cumprir aquela palavra, desobedientes a pais e mães. Ele não vai ser desobediente a pai e mãe quando ele cumpre a palavra de Deus e obedece pai e mãe. Então, ele obedecendo pai e mãe, ele não está cumprindo a palavra do outro lado. Aquele outro lado fica para o desobediente. E estamos vivendo no mesmo tempo. Tempo de você ser amado, amar e não odiar. Não importa o que o mundo ou o que a pessoa ao seu lado faça com você. Nunca odeie, ame. É o melhor que se faz. Tempo de viver a revelação maior do mundo. Ninguém nunca teve o que nós temos. E somos um povo muitas vezes insatisfeito. Mas eles não tiveram o que nós temos. Se você olha para o Velho Testamento, eles não tinham o Calvário. Eles tinham sangue de touros, sangue de bodes,
mas não tinha o Calvário. E viveram e deram a vida como se aquilo fosse tudo, quando já desde o princípio do Gênesis, Deus havia anunciado que viria a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E como você sabe que a mulher não tem semente, mas Deus deu uma semente para ela. A mulher não tem semente, mas a serpente deu uma semente para Eva. E veio um Caim. A mulher não tem semente, mas Adão deu uma semente para Eva. Aí veio um Abel. Maria não tem semente, mas Deus deu uma semente para ela, Cristo. Ela não tem semente. Ela precisava daquela semente. Ela precisava de ser salva. E ela comportou o Salvador no ventre. Teve dias na reunião que parece como uma mãe que tem autoridade, vai lá e diga para o meu filho que eu estou aqui esperando ele, aguardando, eu quero falar com ele. Ela entendeu a coisa errada, e era mãe de um corpo natural, daquela carne. Ela era mãe, ela estava cuidando daquilo. Mas, quando a palavra chegou a Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e te chamam. Diz: minha mãe e meus irmãos são estes que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Oh, interessante, porque Maria não estava naquela reunião, porque o crente não está naquela reunião, porque o revelado não está naquela reunião. O que aconteceu com ela, com ele? Perderam a reunião, gerou a Cristo, comportou a Cristo, emprestou o ventre para Deus, e agora está fora da reunião, ainda atrapalhando a reunião. Oh, não falando mal, isso é para mostrar a parte fraca de cada um de nós. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Oh, Jesus podia dizer: espera um pouquinho, meus discípulos, aguarde, eu vou ver o que mamãe quer. Minha mãe e meus irmãos são estes que fazem a vontade do meu Pai. Se dá valor a pai e mãe, sim, mas seu pai, sua mãe, seus irmãos são os que têm a fé como você tem. A família fica até triste. Diz: ó, tem uma religião que está tirando a família de nós. Bebia conosco cachaça, chopes, e agora não bebe mais. Tem uma religião, não é religião, é que você, da família natural, você nasceu agora numa família espiritual. E o que você amava e ama na família natural, o da família espiritual é maior ainda. O seu amor, sua dedicação é maior ainda. Amém? E vocês podem notar isso, o tempo que vocês vivem aqui junto, e como verdadeiros irmãos e irmãs, não é nem como em casa irmão e irmã brigam, discutem. Mas os irmãos na igreja vivem muito melhor, quando eles são conscientizados do que eles são, quando eles são posicionados, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Está tudo posicionado, tudo certinho. Olha, você pode ficar sossegado. Eles não estarão brigando como gatos e cachorros. Por quê? Porque são irmãos, nasceram numa família. Você nascer na família de Deus e ainda discutir? Discutir com Deus, discutir com o Pai, discutir com a palavra. Não comer o alimento que o Pai põe à mesa para você. Deus traz o pão e põe na mesa do povo. Em cada era Deus fez isso, mas nunca foi feito tanto
o quanto foi feito na nossa era. E para falar a verdade para vocês, nunca foi dado tão claro o alimento para o povo, nem no tempo do irmão Branham, como está sendo dado claro no tempo da noiva, da esposa. Então, vocês querem ser maior? Não. Deus diz para ele, não diga a ninguém. Mas Deus diz para nós, come e profetiza. Para o próprio profeta, Deus diz, não fala. Para nós, ele diz, come. Depois você profetiza a povos, reis, nações e línguas. Então, esse alimento é mais rico. Não é que nós estamos dando, não. É o alimento que Deus deu nos dias do profeta, mas havia uma restrição naquele dia. Hoje não. Naquele dia, não diga a ninguém. Hoje, coma e fale para todo mundo. Diga para povos, reis, nações, línguas. Não importa o que eles disserem. O que manda é o que você creu. Amém? Tem alguns pontinhos aqui que eu acho que seria bom eu ler quando estou falando sobre isso. Estou lendo a mensagem, um super sinal, 80. E no Mar Vermelho ele mostrou que ele abriria um caminho para aqueles que estavam tentando fazer o certo, seguir os seus mandamentos. Não importa o que o interrompesse, Deus provou no Mar Vermelho e deu um sinal de que ele podia abrir o mar. Em cada tentação, ele fará uma via de escape. Diz, a mamãe não crê nisto. O papai não crê nisto, a igreja não crê nisto. Não me importa quem não creia nisto. Se você crê nisto, Deus fará uma via de escape. Ah, mas a mamãe não crê, então eu também não creio. Não, se você crê, Deus fará uma via de escape até para a sua família ver como é bom crer. Deus fez a via de escape nos dias de Moisés, e aqueles que não creram devem ter ficado atônito ali por perto. Que é isto? Isso daqui é porque Deus tem um homem que crê, chamado Moisés. Ele é sozinho, mas ele crê. O que está ao lado dele o auxilia, o Caleb, o Josué, que estava ali por perto, era uma tremenda bênção. Mas o Datã, o Abirão e o Coré estavam por perto também. E era uma maldição. Estava por ali. O que eles queriam mostrar para Moisés? Toda a congregação é santa. Não é só você que faz isso não, Moisés. Nós também podemos fazer. E foi isto que levou Israel ao pecado. Vamos mais um pouquinho. Se você crê nisto, Deus fará uma via de escape. Amém. Eu estou mais preocupado com este sinal, o sinal do dia, chamado pelo irmão Branham de sinal original. Esta mensagem, o super sinal 83, ele chama de sinal original. Que cada pessoa tem que voltar ao sinal original. Agora, se você notar o sinal nos dias de Moisés, sangue. Se você quiser passar sangue na ombreira da porta hoje, vai adiantar? Não vai. Se você viu o sinal nos dias de Noé, fazer uma arca, adiantaria hoje você fazer uma arca? Não adiantaria. Gente, são coisas que não resolvem o problema hoje. Resolveu naquele dia. Jesus Cristo veio e morreu numa cruz. Porventura, se pegássemos o melhor homem da terra e ele morresse na cruz, valeria alguma coisa? Nada. Porque aquilo já foi feito. Se Jesus veio e dizer em meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. Se Jesus diz, é um mandamento que a igreja usa
até o final. Ela crê, ela sabe que isso é verdade. Se você precisa de uma imposição de mãos, venha. O judeu foi imposta a mão. Mas se você notar, quando o evangelho chegou ao gentil, manda uma palavra e o meu criado sarará. O gentil tem uma fé muito melhor. Que o próprio Jesus Cristo diz, nem em Israel encontrei uma fé como esta. Agora, cadê os gentios que pode ter uma fé pela palavra? Nós estamos encontrando sempre gentil querendo um sinal, impõe as mãos, me unge com óleo. É bíblico, sim. Eu queria que você tomasse o que lhe cabe hoje, o que você precisa hoje. É mal ungir com óleo? Não. É verdade? É. Funciona, funciona. Se você crê, funciona para você. Mas este é o sinal de hoje. O sinal de hoje é crer naquilo que William Branham disse. Ele não pode te curar mais porque ele já fez. Deus está esperando quando você fica, Senhor, me cura. Ele está esperando você dizer, Senhor, eu recebo. É muito diferente. Senhor, me dá. Ele fica esperando você dizer, Senhor, eu aceito. Porque ele já deu. Ele não tem que dar mais. A maioria de nós estamos só caminhando da forma errada. Tendo uma fé errada. Está dentro da mensagem, mas com a fé errada. Nós já tivemos 30 anos aí atrás vivendo numa fé errada. Não conseguimos ver selos, trovões, novo nome, não conseguimos. Estava numa fé, mas ela não é a perfeita, ela não é a fé de rápido. Serviu no dia, mas não é certa hoje. Ela serviu porque não tinha nada. Eu não tinha o que tenho hoje. Você não tinha o que você tem hoje. Então ela serviu lá. Pentecoste serviu no seu dia. Mas e hoje? Hoje Deus exige mais ainda. Não é só aquilo. A lei serviu em seu dia. Não cobiçarás, não adulterarás. A lei serviu no seu dia. Hoje é muito mais forte. Hoje só de olhar já adulterou. Então você tem que valorizar essa mensagem. Valorizar o que Deus te deu. O povo viveu no tempo do livro fechado. Abraão alegrou por ver o meu dia. Em outras palavras, e vocês ficam me jogando pedra. Abraão alegrou. Abraão viu que eu vinha. E ele alegrou. Agora, eu estou aqui. E vocês pegam em pedra para jogar em mim. É o que os judeus estavam fazendo. Paulo, Pedro, estava anunciando a vinda do Senhor. A vinda em mistério. A vinda como ladrão. E vocês vivem no tempo que o Senhor veio. E ninguém ficou sabendo mesmo. Ele veio como ladrão de noite. E as pessoas não viram. Só o eleito hoje que percebe. Esta é a vinda do Filho do Homem. Estamos agora aguardando o arrebatamento, que é uma tirada súbita da terra. Deus fará isto. E você não tem que fazer nada. Ele é quem prometeu arrebatar sua igreja. Eu não tenho que fazer nenhuma força para subir. Eu não tenho que aprender nenhum mecanismo para eu subir. Eu não tenho que fazer exercícios para subir. Porque se precisar eu ia ficar na terra. Eu ia ficar, porque eu não estou dando conta de fazer exercício para ficar na terra. Se precisasse exercício físico para subir, eu não subiria. Aí nós íamos tomar os mais jovens e iam subir e nós os velhos, e tu fica aí. Mas não precisa de exercício do homem. Pulso do homem está precisando só de você crer. Assim como o Calvário, a cura, o perdão, a salvação, você não tem que fazer nada, só crer. O irmão Branham não veio com um hino errado, somente crer. Somente.
que ele não precisa mais nada. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Ele diz, Billy, quando você souber que eu parti, tire o seu chapéu e cante somente crer. Tudo é possível. Agora, nós devemos reconhecer o sinal do nosso dia, gente. Eu li aqui essa escritura que vocês estão cansados de saber. Mas eu pergunto, tem visto você o sinal? Esse é o sinal do dia. O sinal do dia é tomar o livro revelado da mão do sétimo anjo, porque o anjo forte agora está na terra. Quando o anjo forte está na terra, ele é o sétimo anjo. Ele está com o livrinho aberto. Ele não está fechado mais. Ele não é um livro. Os selos não são livros mais para eu tapar meu rosto e dizer, não posso olhar. Os selos são livros agora que eu posso pegar, ler, crer nele. Mas a maioria quer tomar como sinal outro dia. Aí queremos, irmão Brana, antes da revelação dos selos, irmão Brana dizer assim, eu tenho desejo de ter uma igreja como a de Pentecostes. Depois da revelação do selo, ele diz, por que você deseja viver no tempo dos apóstolos? Você vive num tempo muito melhor. Quando você vive num tempo muito melhor, não conta tentação, não conta problema, não conta dor, não conta morte, não conta separação. Você vive num tempo muito melhor. Que tempo é esse? Todos eles viveram no tempo do livro fechado. Não pode olhar para ele. Não pode falar nada dos selos. Se você falar, tem que voltar atrás para corrigir. Não fale nada. Não olhe para o livro. Nem olhe para ele. Foi o tempo que todo mundo viveu. De pentecostais até o genuíno pentecostal, lá dos dias de Pedro. Viveram no tempo do livro fechado. Agora você vive no tempo do livro aberto. Apocalipse 10 já veio na terra. O livrinho que estava fechado foi aberto. O anjo forte tomou o livro e desceu com ele aberto e deu nas mãos do sétimo anjo, o único que podia receber este livro. Não há papa, não há pastor, não há sacerdote, não há ninguém que podia receber este livro aberto. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o livro aberto desceu nas mãos do sétimo anjo, porque só ele poderia pregar uma mensagem que mostraria para mim e para você, não há mais mistério. Os mistérios foram revelados. Agora, esse é o dia no qual eu vivo. Esse é o sinal do dia. Eu quero arrumar outro tipo de sinal. Irmãos, vamos fazer bastante barulho. Vamos lá. Vamos pular, vamos gritar. Isso não é o sinal do dia. Vamos fazer filas de orações. Isso não é o sinal do dia. Aí você diz, pastor, não creio em cura. Ou eu creio tanto que eu já fui curado. Você diz, mas eu vi você tossindo agora mesmo, eu já fui curado. A Bíblia diz que eu já fui curado. Mas você vai tossir depois, mas eu já fui curado. Mas você vai morrer. Eu já fui ressuscitado. Quando eu sou ressuscitado no espiritual, eu tenho o penhor da minha ressurreição física. Penhor é primeiro pagamento. E se eu já ressuscitei do mundo, se eu já levantei das coisas da morte, de Satanás, já fui tirado de lá, já me levantei de lá, ressuscitei, agora é o pagamento que eu tenho para mostrar que o meu corpo um dia também levantará. Se eu tenho cura divina, o profeta diz a cura divina é o penhor da ressurreição. É o penhor da ressurreição. A cura divina não é o penhor de que eu vou no rapto. Não.
A cura divina é o penhor da ressurreição. A revelação que eu recebo hoje, crendo nos trovões, revelado, novo nome, terceira puxada, tudo revelado, isso daí é uma evidência de que vou no arrebatamento. Cura divina? Não. Eu creio na cura. Eu sei que ela é verdade. Eu quero esta cura para mim todos os dias da minha vida. Eu quero, se alguém precisa de uma oração, estou orando por você. Mas você tem que saber primeiro que Ele já te curou. Ninguém vai orar para você ser curado. Ninguém vai levar a honra de dizer, eu orei e fulano foi curado. Ninguém vai levar essa honra. Jesus foi quem já te curou. Você tem que saber honrar a Deus, porque Ele já fez isso por você. Ah, mas é fácil. Oh, pastor, aleluia. Aquele dia o senhor pôs a mão na minha cabeça e eu fui curado. Você está enganado, irmã? Você enganou. Oh, mas eu não sinto mais nada. Mas não foi eu, não foi aquele dia. Foi aquele dia no Calvário. Ah, mas eles querem ter um ponto de partida. E o ponto de partida deles é a mão do pastor, é a mão do obreiro, é a mão do missionário. Não. O ponto de partida é Calvário. Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Por isso, se nós levamos o povo a uma fé genuína dessa, cai por terra qualquer homem que quer se aparecer como alguém que tem um dom para ajudar o povo. Porque o dom para ajudar o povo é este sinal da hora. Você tem que ter, eu tenho que ter esse sinal da hora. Come o livro. Come o livro. E eu te garanto, se você comer o livro e falar diferente do que eu falo, eu duvido que você comeu o livro. Porque eu comi o livro e falo, é isso que você está ouvindo. Se você comer o mesmo livro, duvido que você vai pregar outra coisa. E se a igreja, os eleitos, comer este livro do dia revelado, eles não aceitarão outra coisa no ouvido deles. Eles podem trazer o que quiser, você diz, olha, eu já tenho. Mas eu vou fazer isso para você, vou fazer aquilo, Deus vai fazer isso. Não, muito obrigado. Ele já fez por mim. Está tudo feito. O barco vai afundar, senhora. Lembra do que o irmão Brana conta? O barco vai afundar, cada um com seu santinho orando. O crente no seu cantinho orando. E o barco vai afundar, senhora. Chegou, falou para ela, por que a senhora não ora? Todo mundo está orando, o barco vai afundar. Diz, não tem problema. Se afundar, eu chego lá mais depressa. Se não afundar, eu vou ver minha filha que está na outra cidade. Não precisava orar. Mas não vai orar porque o barco vai afundar. Está afundando. Ah, na hora que o barco está afundando, mas é rosário que sai de todo lugar. É Bíblia Velha, Novo Testamento, seja o que for, que sai de todo lugar. E vamos, irmão, ore, porque algo tem que acontecer. Eu sei que nós somos muito medrosos. Nós precisávamos ter mais fé. Nós temos medo. Medo de exercer o poder que Deus deu. Medo de executar o que a palavra diz. O que a palavra está dizendo aqui? Qual o sinal? Vai ao anjo forte. Agora você vai procurar o anjo forte? Como é que você vai ao anjo forte, sendo que ele estava acima do monte pôr do sol? Como você vai lá? Não tem jeito. Mas onde você vai encontrar o anjo forte agora? Ele desceu. Com o pé direito ele pisou no mar, com o esquerdo ele pisou na terra. Vai ao anjo forte. Mas aonde? Eu não sei onde ele está. Ele está em Brana. Vai. Ah, mas agora Brana já morreu. Está na mensagem, nos selos. Está nesses livros. Vai. Toma o livro. Come-o. Agora Deus é bom, Ele avisa. Ele avisa. Ele vai ser doce na sua boca, mas a hora que
descer, ele vai amargar. Deus não é Deus só de dar docinho para nós, não. Ele tem uma coisa, vai ser doce, mas vai ser amargo também. E nós só queremos prometer para os outros irmãos, vida boa. Você não crê em Deus? Vida boa. Tem hora que o profeta mostrou isso. Nós vamos entrar em problema com Deus. Nós vemos uma pessoa em problema e vamos lá e queremos tirar dela o problema. Quando o problema é que vai servir para poder esmerilar o caráter dela. E nós vamos e pagamos a dívida dela. Enquanto ela é quem tem que lutar para fazer aquilo. Porque ela vai ter sabor naquilo. Deus vai abençoá-la. Então Deus prepara as coisas. Aí o irmão Branham diz na mensagem: se Deus vem e põe uma maldição sobre alguém e você vai e tira, você vai entrar em problema. Se tem uma maldição caindo sobre a pessoa, muitas vezes aquilo ali é para melhorar a vida da pessoa. Tem hora que uma dor, ai meu Deus, tira essa dor, eu estou com a tossinha faz tempo, tira essa tosse, Senhor. Paulo orou 3 vezes, porque ele via que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. A hora que ele melhorava, quem sabe, daquela cegueira, já posso ver, ficava escuro as vistas outra vez. E ele orou a Deus, tira isso. E aquilo não saiu. E Paulo sabia, é um mensageiro de Satanás. Logo ele ouviu só uma palavra: a minha graça te basta. Não, eu quero que o Senhor tira esse mensageiro de Satanás. Deus não tirou. Falou: a minha graça te basta. Mas espera lá, Senhor. Tira o mensageiro de Satanás. A minha graça te basta. Em outras palavras, aí você fica assim: o que eu vou fazer com a graça, Senhor? Eu quero que o mensageiro de Satanás saia. E Deus já está te dando escape. Não é para qualquer um que ele fala: a minha graça te basta. Não é para qualquer um. E se você sente algo, por que não tomar aquilo? Paulo tomou aquilo. Curou enfermo, expulsou demônio. No final do ministério dele, voltou esquecido. Me envia o pergaminho que eu deixei lá em Troas. E também eu passei lá na casa de Trófimo e o deixei doente. Você perdeu o poder, Paulo? Onde você ia? Um dia você passou lá na porta de Listra, o paralítico andou e agora você tem coragem de falar. Aí o profeta perguntou: a fase presente do meu ministério. Tem hora que é a fase presente da nossa vida. Meu Deus, quanta coisa acontece. Sou eleito, não podia acontecer. Fase presente da nossa vida. Aquilo vai servir para te ajudar. A tristeza, a dor, a agonia. Eu já tenho passado por muito disto. Meu Deus, será que não aprendo? Não aprendo, nunca aprendo. Eu preciso aprender com a luta, com o problema, com a dor, com o sofrimento, com a separação. Eu preciso aprender. É uma lição que Deus dá para nós. Agora, eu sabendo o sinal do dia, não vou deixar este sinal passar. O sinal do dia, escuta aqui o irmão Branham falando. Cristo, o Deus ungido, neste dia nasceu através de uma mulher, Deus. 82. É um super sinal. Não fazendo dela uma deusa agora. Ele simplesmente tomou emprestado o ventre da mulher. Da mesma forma que ele toma emprestado este corpo para dele pregar o evangelho. Da mesma forma que ele toma emprestado o seu corpo para fazer a obra que ele deseja fazer através de você. Porque ele continua sendo Emanuel, um sinal. Deus com o seu povo. Deus vivendo no meio do seu povo.
o super sinal eterno. Isto nunca pode falhar, isto sempre será o sinal. Mas deixa eu falar uma coisa simples para vocês. Quem andou com Jesus não viu que ele era o sinal. Quem andou com Pedro não viu que a mensagem que ele pregou naquele dia era o sinal. Quem viveu com Brana, dormiu com Brana, pescou, caçou com Brana, não sabia que ele era o sinal. Quem vive conosco hoje não sabe que somos o sinal. O sinal é essa fé que você tem na palavra da hora. Eu creio que Deus vai me curar. Isso não é fé. Fé, eu creio que Deus me curou. Você põe a coisa para frente quando Deus já fez tudo isso lá atrás. Agora, eu creio que Deus vai me revelar. Também não mais. Antes da revelação, eu creio que Deus vai revelar os selos, os trovões, o novo nome. Mas depois da revelação, o livro foi aberto, eu não creio que Deus vai revelar. Eu creio que Deus já revelou. Isto é fé. Então, levante e diga, eu creio que eu já fui curada, já fui curado, já estou abençoado. Eu creio nesses trovões, eu creio neste sétimo selo manifestado em carne. Nos dias do irmão Brana, eu creio que este sétimo selo está até aqui hoje, nos dias da noiva. Ele só vai acabar quando a noiva sair no arrebatamento, diz o irmão Brana. Por que não crer da forma certa? Por que não tomar esta maneira correta que Deus dá para nós hoje? Olha, para me encerrar. Você fala a respeito destes sinais, e este aqui, 83, um super sinal. Antes que você possa prosseguir, qualquer outro sinal, o sinal de falar em línguas, o sinal de profecia, o sinal de qualquer coisa sobrenatural, você terá que voltar ao sinal original. Eu gosto de profecias, pregações. Eu gosto do sobrenatural. Eu gosto de falar em línguas. O irmão Brand diz, antes de qualquer coisa, você precisa voltar ao sinal original. E tomar aquele original para você. Qual é o sinal original hoje? Gente, você sabe do sinal do Egito, sangue. Foi o que foi exigido, era sangue. Nos dias de Cristo era sangue. Nos dias dos apóstolos era o Espírito Santo. Nos dias de Brana era um homem. Era Deus em carne. Era o sinal. O sinal. Eu tenho mandado um homem como sinal para esta geração. Creio que é 226 almas encarceradas hoje. Na profecia, eu tenho mandado um homem, que é a minha boca, a esta geração. Quer dizer, é o sinal a esta geração. Agora, quem é a boca nos dias da esposa de Cristo na terra? Será que você não pode tomar isso para você e você ser a boca? Mas você não pode falar diferente do que eu falo. Deus não fala duas coisas. O que Deus fala está falado. O que Deus fala através de William Brana, eu tenho que repetir, não pode ser diferente. O que Deus fala através de mim, que creio nessa terceira puxada, pela qual vocês ouviram sempre este ministério, Deus não pode falar diferente através de você. Este é o sinal do dia. O sinal do dia é que os selos foram revelados e que não precisamos de mais ninguém para revelar os selos para nós. Os trovões foram revelados e não precisamos de ninguém para revelar trovões para nós. O novo nome foi revelado e não precisamos de ninguém para revelar. Já foi revelado. Sabe o que nós estamos fazendo? Só descobrindo, comendo e profetizando. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder parar e comer esta mensagem. É o alimento que muita gente não gosta de comer. Mas também é o alimento da hora, Senhor, é o sinal original, é o sinal do dia no qual vivemos. Livro aberto, que satisfação, não tem mais mistérios, tudo está revelado.
Obrigado. O que o Senhor fez no dia de Pentecoste, valeu para aquele dia. Hoje o Senhor tem feito outra coisa. Isso vale para hoje. A revelação dos selos nos dias do irmão Brana, agora vale para nós comermos este livrinho. Parece até que é um sinal de pejorativo, livrinho. Mas é o Senhor quem fala, comer o livrinho. Os outros não querem, porque é um livrinho. Se fosse um livro, mas é um livrinho, eles não querem. Mas nós comemos o livrinho. Revelado, só o eleito olha e diz, isto é verdade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Andava nesse mundo de pecado e dor, e nas tradições, mas Cristo me libertou. Comprou-me com teu sangue que na cruz verteu, e no livro da vida meu nome escreveu. Uma pedrinha branca quem de Cristo recebeu, o nome que está nela revelou o anjo de Deus. E se no HM Deus te encontrar nesta família brana, vamos para o lar. O trono ensanguentado o Cordeiro já deixou, onde a fumaça e fogo foi o que ali ficou. Eis que o leão da tribo de Judá venceu, rompeu os 7 selos e do céu desceu. Foi um sinal eterno que ao profeta Deus lhe deu, nos picos, no cartório, na parede escreveu. E nessa matemática o 3 é conclusão, se torna verdadeiro, 7 é perfeição. Se torna verdadeiro, 7 é perfeição.